No vídeo de hoje vamos falar sobre os maiores erros que tu comete quando faz fotografia de retratos. Então, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar do conteúdo desse vídeo, depois dá uma olhada na descrição, vai te levar para uma página do Método 20. Agora, vamos lá para o conteúdo. Bom, fazer retrato talvez seja uma das fotografias mais feitas ao redor do mundo. Seja porque tu foi contratado para fazer esse retrato, seja porque tu fotografa uma pessoa querida, seja porque tu queira eternizar algum momento, seja porque tu achou alguma pessoa interessante na rua e pediu para fazer o retrato dela. Enfim, motivos não faltam, mas tem muitas maneiras de fazer uma foto meia boca e muitas maneiras de fazer uma foto boa. E aqui a ideia é te falar alguns erros que tu comete quando vai fazer esse tipo de fotografia. Bom, o erro mais comum que é cometido na fotografia de retrato é a falta de planejamento, é a falta de composição, porque não pensa que é um retrato que tu não precisa dar atenção à composição, esse tipo de coisa, ao planejar o lugar que tu vai fazer. É muito importante, sim. Normalmente os retratos eles têm aqueles fundos borrados, né? E isso acaba ajudando um pouco, isso deixa as pessoas um pouco mais preguiçosas na hora de fazer esse retrato, porque o fundo vai sair borrado mesmo, então pode tirar em qualquer lugar. Mas mesmo borrado, a gente ainda consegue ter essa ideia de onde a pessoa está. Se é um lugar mais aberto, se é um lugar mais fechado, se é um lugar que tenha muita coisa atrás dessa pessoa, ou é um lugar mais limpo, digamos assim. Se tu está fotografando contra o céu azul, ou tu está fotografando numa mata verde. Enfim, tudo isso aí tem a ver com o planejamento na hora de fazer o retrato. E tudo isso aí complementa a tua foto. Então, se tu está fazendo o retrato num lugar que seja muito atulhado de coisa, tenha muita coisa no plano de fundo, talvez se mudar ou procurar um outro ângulo ou procurar um outro lugar vai ajudar bastante a tua foto, né? Só de tu estar fotografando aqui e fotografar para lá, talvez isso mude a tua foto completamente, certo? Então, pensar e prestar atenção no lugar que tu esteja fotografando, isso faz muita diferença. Tem a ver com a coloração, tá? Às vezes a pessoa está usando a roupa de uma certa cor, aí tu pode usar o fundo para fazer algum contraste ou para complementar essa cor. Tudo isso aí tu tem que pensar muito bem na hora de tu fazer essa fotografia, certo? Existem milhares de tipos de tons de peles, existem milhares de tipos de tons de cabelo, existem milhares de tipos de tons de roupas, e tu escolher bem o fundo que tu vai fotografar essa pessoa, seja um fundo com uma cor que tu vai contrastar, ou seja com o tom de pele, ou com a roupa, ou com o cabelo, ou complementar esse tom de pele, essa roupa, esse cabelo. Tudo isso aí tem que ser muito bem pensado na hora de fazer a fotografia. É isso que vai elevar o nível da tua fotografia de retrato, tá? Essa é a nossa primeira dica. A segunda dica é iluminação. E muita gente, eu já vi muito retrato que o lugar estava muito bonito, que a composição até que estava legal, mas a iluminação ela estava muito ruim, certo? Então, prestar atenção na iluminação, não deixar muitas sombras muito fortes no rosto, isso não fica legal em retratos, tá? É legal sim, pode usar uma luz mais suave ou uma luz um pouco mais dura, mas presta bastante atenção onde é que estão as sombras, quanto de sombra está entrando no rosto, embaixo do olho aqui fica uma sombra muito ruim, enfim, tem alguns lugares que não ficam legais as sombras, então pensar com muito detalhe, com muito carinho, se a qualidade da luz é a que tu está procurando, se a coloração da luz é a que tu está procurando. Às vezes tu quer uma luz mais fria, às vezes tu quer uma luz mais quente,
às vezes tu quer uma luz mais suave, às vezes tu quer uma luz mais dura. Tudo isso tem a ver com o teu conceito, tudo isso tem a ver com a tua visão do fotógrafo, qual é o resultado final que tu pretende chegar quando vai fazer essa fotografia. E não existe o certo e errado, isso vai depender da tua visão como fotógrafo, qual é o objetivo que tu quer cumprir, que tu quer chegar com essa fotografia, certo? E falando em objetivo, tem a ver também com a exposição. Se tu vai fotografar a foto mais clara ou mais escura, tudo isso aí tem a ver com a tua visão do fotógrafo, como a gente já falou, certo? Outra coisa que muita gente comete esse erro, principalmente aquela pessoa que comprou uma lente 1.8, 1.4, não aprendeu ainda a focar, certo? O foco, o mais importante numa fotografia de retrato, ao meu ver, tem gente que pensa de forma diferente, né? Ao meu ver, o mais importante são os olhos, né? É onde te dá a expressão, é onde te dá o olhar da pessoa, tu tem mais conexão com os olhos dessa pessoa, desse retrato, ou desse grupo de pessoas, né? Então, muita atenção na hora de fazer o foco. Tem muita gente que faz o foco no nariz, faz o foco nas orelhas, faz o foco no cabelo, faz o foco na boca. Então, bom, de novo, é uma questão criativa, não tem problema tu fazer o foco no nariz, ou na boca, ou nas orelhas, mas eu tô para te dizer que as melhores fotos de retrato são com os olhos em foco, certo? Isso sim, eu acho que cria uma conexão maior com a pessoa retratada e com quem está visualizando essa foto depois. Outro erro que muita gente comete na fotografia de retrato, principalmente, tem a ver com o equipamento. E eu sempre falo, né, que não existe lente errada, não existe equipamento errado, é tu que não sabe utilizar. E eu continuo mantendo essa afirmação, tá? Mas tem muita gente que não sabe como é que o seu próprio equipamento funciona e às vezes faz um retrato que não fica tão legal. Eu vou dar um exemplo. Normalmente os retratos a gente fotografa com a distância focal 50mm, 35mm, até 85, 100, 200, 300mm. É cada vez mais raro a gente ver uma fotografia de retrato, né, com uma distância focal menor que 35mm. E isso tem um porquê, né? A gente já falou em outros vídeos que as lentes grande angulares, ou seja, uma lente 18mm, uma lente 20mm, 24, ela vai acabar distorcendo as formas da pessoa, ou seja, o rosto vai acabar ficando distorcido, o corpo fica distorcido. Então, dependendo do tipo de lente, pode ser que tu cause uma distorção no teu retrato, tá? Por isso que as lentes 50mm, 85, 105, 120 são as mais utilizadas para esse tipo de fotografia. Mas não quer dizer que tu nunca vai conseguir fotografar com uma lente 20mm. Tu vai conseguir, mas tudo tem a ver com tu saber utilizar o equipamento. E vou te dar um exemplo. Existem muitas fotos muito legais de retratos, tá? Com uma lente 16, 18, 20mm, que, como a gente já falou, acaba distorcendo o rosto da pessoa. Mas, por saber utilizar o equipamento, eu sei, e estou te dizendo aqui, que o meio, o centro da foto, acaba não sendo tão distorcido quanto as bordas. E isso pode ser muito utilizado em fotografias onde tu quer mostrar o ambiente que a pessoa está. Então, sabendo disso, tu vai colocar a pessoa no meio da foto, tá? Então tu não vai distorcer tanto a imagem e tu ainda vai mostrar o lugar ao redor dela, tá? Existem muitos fotógrafos que utilizam 20mm para retratos e fica muito legal a fotografia, porque eles sabem utilizar o equipamento deles e não distorcer a imagem. Outro erro que muita gente comete, principalmente quando a gente não conhece a pessoa que está fotografando, né, que está fazendo o retrato, é não ter uma conexão com essa pessoa, e isso acaba sendo transmitido na foto. Às vezes, tu reservar um tempo antes de fotografar, antes de pegar a câmera, para conversar com essa pessoa, para criar uma conexão, para ver o que essa pessoa gosta, o que vocês têm em comum, o que vocês podem falar, o que anima essa pessoa, o que deixa ela mais triste, para criar um pouco mais de conexão. E tu vai ter
uma sessão de fotografia muito melhor, você vai ter uma pessoa sendo fotografada que ela vai estar muito mais confortável em fazer a fotografia, e também isso traduz na fotografia final, certo? Ela fica muito mais natural, as expressões da pessoa ficam mais naturais, e tu consegue até extrair algumas expressões que talvez essa pessoa, se tu não conhecesse ela, não reservasse esse tempo para conhecer a pessoa, para conversar, tu talvez nem soubesse que tu poderia extrair esse tipo de expressão dela. Então, eu sei que às vezes para muitos fotógrafos isso é difícil, eu também tenho essa dificuldade, mas com o tempo acaba melhorando isso aí, tu vai desenvolvendo essa habilidade e fica cada vez mais fácil de tu fazer esse tipo de fotografia, certo? E outro erro que muita gente comete é no pós-processamento. Eu sou de uma vertente aqui que eu acredito no pós-processamento leve, digamos assim. Eu não gosto de pós-processamento muito pesado, onde se usa muitos recursos, né, para ajeitar a pele da pessoa, para deixar sem nenhuma marquinha, sem nada, deixar totalmente lisa. Eu não sou esse tipo de fotógrafo de retrato, eu não gosto desse tipo de retrato. Eu prefiro muito mais retratos mais naturais, que mostrem as marcas das pessoas. Eu acho que isso traz personalidade, isso mostra a individualidade de cada pessoa, certo? O que não quer dizer que tu não possa remover uma espinha aqui e ali, tirar alguma pinta ou alguma marca que a pessoa se sinta desconfortável e ela te peça para tirar. Isso são outros 500, tá? Mas deixar a pessoa lisa, sem marca nenhuma, não é muito o meu estilo, tá? E eu não recomendo a fazerem isso também na fotografia de vocês. Eu acho que quanto mais individual, mais personalizado, melhor fica a fotografia. Então, a ideia do pós-processamento é elevar, é deixar a foto com mais contraste, é melhorar a iluminação, é ajeitar um pouquinho as cores. Então, isso aí, sim, é muito bem-vindo, tá? Tu deixar tua foto na melhor versão que ela pode ficar, mas sem alterar tanto as características de cada pessoa, tá? Isso é algo que eu não recomendo a fazer. E se tu quiser aprender mais sobre fotografia de retrato, para ver como é que a gente faz isso na prática mesmo, se quiser aprender não só retratos, mas todos os estilos de fotografia, do básico ao bem avançado, dá uma olhada no link da descrição, tá? Eu vou deixar aqui, ele vai te levar para a página do Método 20. Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!